Olá pessoal, bem, este não é um vídeo onde eu vou trazer a resolução da prova discursiva que ocorreu no último concurso da Secretaria de Educação da Bahia. Neste vídeo eu vou apenas comentar algumas coisas que talvez possa ajudar quem vai fazer esse concurso. Em primeiro lugar, a gente tem que verificar a pontuação de cada questão. A prova discursiva desse concurso da Banca FCC, ela vai te dar três questões. Uma de conhecimentos gerais, no caso do último concurso, valeu 30 pontos. Uma de conhecimentos interdisciplinares, que valeu 30. E uma de conhecimentos específicos, que valeu 40 pontos. Então, qual seria a estratégia que eu faria? Eu olharia essa pontuação, uma vez vendo que os conhecimentos específicos pontuam mais, então eu começaria por ele, certo? Porque você dá uma atenção maior nesse que vale mais pontos, até porque essa prova eliminava candidatos com pontuação abaixo de 50. Então, se você conseguir fazer esse aqui bem feito, 40, então praticamente você já está dentro do certame. Mas vamos fazer um comentário geral aqui da prova, certo? Então vamos lá. O primeiro tópico, isso aqui são algumas informações, né? O primeiro tópico fala de conhecimentos gerais. Então esses conhecimentos gerais aí é pedagógico. Então a princípio valeria para qualquer área do conhecimento, não só física, né? Qualquer área do ensino. Então vou pular essa parte e vou para o específico. Olha só, a questão 2, conhecimentos interdisciplinares. Aqui já envolve física. E como o próprio nome da questão já diz, interdisciplinar. Então, em algum momento da questão, você tem que fazer uma adaptação, fazer uma junção com outras áreas do conhecimento. E não precisa ficar pensando em qual momento vai fazer isso. Na própria questão vai sugerir onde é que vai ser feito. Nesse caso foi aqui na letra C. A letra A e B é puramente física, ó. A figura indicada abaixo é um registro do século XVII de uma câmara escura, que mostra a imagem de uma torre, projetada na parede da câmara oposta ao orifício pelo qual a luz entra. Certo? Então aqui está a torre, a sua imagem aqui passa pelo orifício, como a gente estuda, né? Essa imagem aqui é formada invertida no anteparo da câmara. Aí vai lá, letra A. Olha só, observe que essas questões aqui, olha, quando você vai olhar o escopo aqui, você só pode escrever 20 linhas. Não é muito, eu não considero muita coisa 20 linhas, porque você tem que responder 3 itens. Então, se você vai responder 3 itens e 20 linhas, dá ali um 6,3 para cada item. Então não dá para enrolar muito, né? Vai direto ao ponto. E vamos lá, letra A. Segundo esse modelo, o que aconteceria com o tamanho da imagem se aumentássemos a distância entre as paredes da câmara? Essa questão A, eu achei ela fácil, porque a única relação que a gente precisa para responder isso é a relação da câmara escura, que é uma relação, na verdade, de regra de 3. Tamanho da imagem tamanho do objeto, tamanho da imagem dividido é igual à distância entre as paredes e a distância do objeto até a câmara, divisão também, né? Você tem que comparar essa relação. O que é que se mantém constante? Obviamente é o tamanho da torre, o tamanho do objeto. E isso não muda. Então, isso fica constante. O que é que vai variar aqui na letra A? Vai aumentar a distância entre as paredes, ou seja, aumentar a distância entre as paredes, consequentemente, vai diminuir a distância. Agora, você pode levar isso para dois lados. O bom da prova discursiva é que você, professor, você pode levar isso para a discussão, desde que responda o item. Veja só, tem duas formas de responder esse item. Uma, que ele não falou. Manter a primeira parede, essa parede daqui, manter ela fixa, de forma que a distância total entre a torre e a parede mais à direita se torne fixa, ou você pode deixar ela variar para lá, né, e deixar essa primeira parede fixa. Tudo isso é uma discussão que você pode levar na sua prova discursiva. O que eu faria?
eu deixaria essa parede mais à direita aqui fixa, e aí como ele pede para aumentar a distância entre as paredes, então eu ia diminuir essa, aumentar essa daqui. Aumentando essa distância entre as paredes aqui, movendo essa da esquerda mais para a esquerda, e consequentemente ia diminuir a distância entre a torre e a câmara. Usa aquela relação, mantém o tamanho da torre fixo e a resposta deve sair. Deve não, vai sair. Bom, aqui eu estou fazendo só comentários, tá? Eu não estou respondendo a prova, mas esse é o caminho. Letra B. Qual foi a principal invenção desenvolvida no século XIX que utilizou diretamente o fenômeno ilustrado nessa figura? Veja bem, como eu falei, você tem apenas 20 linhas, não dá para ficar enrolando. Se você souber o nome do inventor dessa câmara escura, ótimo, mas assim, na literatura não está bem claro quem foi o primeiro que fez essa câmara escura. Se você procurar, você vai encontrar nomes como Aristóteles, você vai encontrar nomes como Alhazen e outros cientistas que esse experimento é um experimento muito clássico, certo? Então, por via das dúvidas, é bom não citar o nome do cientista. Fala o pesquisador, o cientista que criou essa câmara, certo? Na verdade, nem precisa falar disso. Na letra B, o que ele pede? Qual foi a invenção? Veja, você na hora da prova, vamos supor que seja uma outra coisa e ela te peça o que foi inventado nesse período, no século XIX. Muito dificilmente você vai lembrar o que foi inventado nesse século XIX. Né? Se você lembrar, você pode dizer, câmera fotográfica, né? Porque a câmera de tirar fotografia, ela utiliza exatamente esse princípio da câmera escura. Mas você poderia colocar outras coisas que seguem esse princípio, como lente, qualquer objeto com orifício, experimentos e por aí vai, certo? Mas nesse caso, a questão está falando de câmera fotográfica mesmo. E a letra C, por fim, vai estar falando aqui, ó, agora a gente vai entrar na parte interdisciplinar, porque a questão 2 é uma questão interdisciplinar. Então aqui você não deve falar apenas de física, certo? Se falar apenas de física, tá eliminado, vai ter uma pontuação baixa nesse item. E aí a letra C já vai trazer um contexto um pouco mais filosófico, que na verdade é parte da física, né? Essa parte mais filosófica, só que aqui a gente vai sair um pouco do tema de câmara escura e vai entrar um tema mais interdisciplinar, envolvendo ótica e envolvendo filosofia, que é justamente o mito da caverna do Platão, certo? Aqui tem os homens acorrentados, né? Aqui são as estatuetas, quando elas são iluminadas aparece a imagem bem grandona aqui. E os homens que estão acorrentados, eles não saíam da caverna, então tudo que eles viam é isso daqui, ó, as informações que alguém fornecia. No caso, a estatueta do lado de lá era iluminada e toda a informação que eles tinham era o que estava sendo projetado aqui. E o que estava sendo projetado aqui poderia ser qualquer coisa, né? Vamos supor que a gente tira essa estatueta e coloca outra coisa aqui. Poderia ser projetado. Então, essa questão aqui vai perguntar o seguinte. A partir do que problematiza Platão no mito da caverna, paralelo que pode ser feito acerca dos comportamentos de alunos em relação às informações veiculadas pelas sociais, que paralelo pode ser feito, né, acerca dos comportamentos de alunos em relação às informações veiculadas pelas redes sociais ou pela TV. Então veja, o paralelo que nós podemos fazer é que os alunos que recebem informações apenas por redes sociais e pela TV, então eles vão acreditar apenas no que as redes sociais e a TV fornecem para ele. Qual seria a luz da ótica nesse caso? É que os alunos deixem apenas de receber aquela informação que é iluminada para eles através da TV e das redes sociais e passem a se informar por outros meios, como livros científicos, artigos, revistas e muito mais. Dá para fazer uma conexão legal em apenas 20 linhas nesses 3 tópicos. Agora a última questão, a questão 3. A questão 3 é a que vale mais pontos. Então vale a pena começar pela questão que vale mais pontos. Bem, mas vamos lá.
Em uma demonstração da influência da resistência do ar na queda dos corpos, um professor de física soltou, a partir do repouso e de uma altura de 5 metros, uma bolinha de aço de 20 gramas e uma bolinha feita de uma folha de papel amassada de 5 gramas. Os alunos mediram o tempo da queda das bolinhas e, após efetuarem vários cálculos, determinaram que a bolinha de aço chegou ao solo com velocidade de 9 metros por segundo e que a bolinha de papel caiu com aceleração média de 8 metros por segundo ao quadrado. Após o experimento, alguns alunos perguntaram se era possível calcular a força de resistência do ar sobre as bolinhas e a perda de energia mecânica durante a queda. O professor respondeu que, usando dados obtidos e fazendo algumas considerações, esses valores poderiam ser obtidos. Então, considerando a aceleração gravitacional no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e durante a queda das bolinhas, apenas a força-peso e a força da resistência do ar atuaram nas bolinhas, calcule fornecendo as respostas em unidades do Sistema Internacional de Unidades. A intensidade média da força da resistência do ar que atuou sobre a bolinha de papel durante a queda. A quantidade de energia mecânica dissipada durante a queda da bolinha de aço. Veja, mais uma vez, não estou respondendo essa questão. Mas, para resolver ela, você utilizaria todo o seu arcabouço. Equação de Torricelli, leis de Newton. E mesmo ainda que você não conseguisse chegar numa fórmula, no resultado exato, lembre, isso é uma prova discursiva. Então, a gente pode falar como você obteria o resultado. Ainda que você não consiga obter o resultado. É claro, a pontuação não vai ser toda, mas você explicando como você obteria o resultado, até mesmo de outras formas possíveis, é algo a ser considerado. Então aqui é questão de cálculo mesmo, né? Talvez eu consiga responder essas questões nesses próximos dias antes da prova, mas não vou garantir. Então hoje eu queria fazer só um comentário mais geral sobre essa prova discursiva da FCC e ver essas questões aí, essas dicas, ok? Bem, muito obrigado, até a próxima.